Um homem abandona sua cadela e seus filhotes em um bosque. Amarrados em uma árvore, os animais não conseguem fazer nada. De repente, uma alcateia de lobos aparece. Em vez de atacá-los, os animais fizeram algo de emocionar qualquer um. Antes de ouvir essa história surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, quando Rodrigo estacionou sua caminhonete na beira de uma estrada de terra que levava a um denso bosque. Ele olhou para o banco do passageiro, onde Luna, uma cadela mestiça de labrador de pelagem dourada, ofegava ansiosamente. Seus olhos castanhos brilhavam com confiança, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. No banco de trás, 3 filhotes se agitavam, latindo e choramingando, ansiosos pela aventura que imaginavam estar por vir. Rodrigo respirou fundo, tentando ignorar o nó em sua garganta. É o melhor a fazer, murmurou para si mesmo, como se tentasse se convencer. Com movimentos mecânicos, ele saiu do carro e abriu a porta traseira. Luna pulou animadamente, abanando o rabo, seguida por seus filhotes, que se atrapalhavam com suas patinhas ainda não totalmente coordenadas. Rodrigo pegou uma corda velha do porta-malas e a amarrou frouxamente ao redor do pescoço de Luna. "Vamos dar um passeio, garota", disse ele, sua voz traindo um tremor quase imperceptível. Luna o seguiu alegremente, os filhotes saltitando ao seu redor enquanto adentravam o bosque. O cheiro de pinheiros e terra úmida preenchia o ar, e o som dos pássaros começava a diminuir com a aproximação do crepúsculo. Depois de caminhar por alguns minutos, Rodrigo parou perto de uma grande árvore. Seu coração batia acelerado e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto amarrava a corda ao tronco. Luna o olhava com curiosidade, sem entender por que estavam parando ali. "Fique aqui, Luna", Rodrigo ordenou, sua voz falhando. Ele se ajoelhou, acariciando a cabeça da cadela uma última vez. Os filhotes, alheios à tensão do momento, brincavam ao redor, perseguindo folhas caídas e mordiscando gravetos. Rodrigo se levantou abruptamente e começou a se afastar. Luna latiu confusa, puxando a corda que prendia à árvore. Os filhotes, percebendo que algo estava errado, começaram a choramingar. "Fique!", Rodrigo gritou, mais para si mesmo do que para Luna. Ele se virou e começou a correr de volta para o carro, os latidos desesperados de Luna ecoando atrás dele. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ele se forçava a não olhar para trás. Ao chegar à caminhonete, Rodrigo entrou rapidamente e ligou o motor. Os latidos de Luna ainda podiam ser ouvidos à distância, misturados aos uivos tristes dos filhotes. Ele pisou no acelerador, deixando uma nuvem de poeira para trás, junto com a família canina que acabara de abandonar. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Rodrigo tentava justificar suas ações para si mesmo. Sua nova namorada era alérgica a cães e ele não podia se dar ao luxo de perder este relacionamento. Além disso, com seu novo emprego exigindo longas horas de trabalho, ele não tinha mais tempo para cuidar adequadamente de Luna e seus filhotes. "Eles ficarão bem", murmurou para si mesmo, as palavras soando ocas em seus próprios ouvidos. "Alguém os encontrará, talvez uma família que possa cuidar melhor deles." Mas à medida que a distância entre ele e o bosque aumentava, a realidade do que havia feito começava a pesar em sua consciência. As memórias dos anos felizes com Luna, as brincadeiras no parque, os passeios na praia, as noites aconchegantes no sofá, inundaram sua mente. Ele se lembrou do dia em que a encontrou, uma filhote abandonada em uma caixa de papelão na rua, e como ela o olhou com aqueles olhos cheios de esperança. Rodrigo apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele ligou o rádio, aumentando o volume para tentar abafar os pensamentos que o atormentavam. Mas nem mesmo a música alta podia silenciar a voz em sua cabeça, que gritava que ele havia traído a confiança mais pura que já conhecera. Enquanto isso, no bosque, Luna permanecia atada à árvore, latindo incessantemente na direção em que Rodrigo havia desaparecido. Seus filhotes, assustados e confusos, se amontoavam ao seu redor, buscando conforto e proteção. À medida que a noite caía, os sons da floresta mudavam. O canto dos pássaros diurnos dava lugar aos chamados das corujas
e ao zumbido dos insetos noturnos. Luna, exausta de tanto latir, finalmente se deitou, envolvendo seus filhotes com o corpo para mantê-los aquecidos. Seus olhos permaneciam fixos na direção da estrada, esperando a cada momento que os faróis da caminhonete de Rodrigo aparecessem entre as árvores. Mas conforme as horas passavam, essa esperança começava a diminuir. O vento frio da noite agitava as folhas das árvores, trazendo consigo o cheiro de chuva distante. Luna tremeu, puxando seus filhotes para mais perto. Ela não entendia por que Rodrigo os havia deixado ali, mas seu instinto maternal a impelia a proteger suas crias a todo custo. Um dos filhotes, o menor da ninhada, começou a choramingar de fome. Luna o lambeu gentilmente, tentando acalmá-lo. Ela própria sentia o estômago roncar, mas não havia nada que pudesse fazer, presa como estava a árvore. De repente, um galho estalou na escuridão, fazendo Luna levantar a cabeça em alerta. Seus olhos vasculharam a penumbra, tentando identificar a fonte do som. Por um momento, ela pensou ter visto um par de olhos brilhantes observando-a de longe, mas eles desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. Luna soltou um rosnado baixo, advertindo qualquer ameaça potencial a manter distância. Seus filhotes se agitaram, sentindo a tensão de sua mãe. Ela os acalmou com lambidas suaves, mas manteve-se vigilante. À medida que a noite avançava, os sons da floresta pareciam se intensificar. O uivo distante de um lobo ecoou pelo bosque, fazendo Luna estremecer. Ela sabia que não estava em seu território habitual e que perigos desconhecidos poderiam estar à espreita nas sombras. Exausta, mas determinada a proteger seus filhotes, Luna permaneceu acordada, seus sentidos em alerta máximo. Cada som, cada movimento nas sombras a fazia temer pelo que poderia acontecer. Mas, acima de tudo, uma pergunta ecoava em sua mente canina. Por que Rodrigo os havia abandonado? O amanhecer chegou lentamente ao bosque, trazendo consigo uma fina névoa que se arrastava entre as árvores. Luna, exausta após uma noite de vigília, ergueu a cabeça ao sentir os primeiros raios de sol tocarem seu pelo. Seus filhotes, encolhidos junto a ela, começavam a se mexer, despertando com fome e sede. A cadela tentou se levantar, mas a corda que a prendia à árvore limitava seus movimentos. Ela olhou ao redor, esperançosa de que Rodrigo tivesse voltado durante a noite, mas o bosque permanecia silencioso, exceto pelos sons habituais da natureza despertando. Um dos filhotes, o mais corajoso, começou a explorar os arredores, farejando curiosamente as raízes da árvore. Luna o observava atentamente, latindo suavemente para chamá-lo de volta quando ele se afastava demais. Os outros dois filhotes, ainda tímidos, permaneciam próximos a ela, choramingando de fome. As horas se arrastavam e Luna sentia a sede apertar. Ela podia ouvir o som distante de um riacho, mas estava impossibilitada de alcançá-lo. Seus instintos maternais a impeliam a encontrar comida para seus filhotes, mas a corda a mantinha cruelmente presa. Ao meio-dia, o calor começou a aumentar, fazendo Luna ofegar. Ela se deitou na sombra da árvore, permitindo que seus filhotes mamassem, embora soubesse que seu leite estava diminuindo devido à falta de alimento e água. Foi então que um movimento na vegetação chamou sua atenção. Luna ergueu as orelhas, alerta. Por entre as folhagens, surgiu um cervo jovem, cauteloso e elegante. O animal parou a alguns metros de distância, observando Luna e seus filhotes com curiosidade. Luna, normalmente inclinada a perseguir, permaneceu imóvel, consciente de sua incapacidade de se mover livremente. O cervo, percebendo que não havia perigo imediato, aproximou-se lentamente. Parou a poucos passos de Luna, seus grandes olhos castanhos fixos nos dela. Por um momento, houve uma conexão silenciosa entre os dois animais. Luna sentiu uma estranha sensação de compreensão, como se o cervo entendesse sua situação. O animal abaixou a cabeça, pastando calmamente próximo à árvore onde Luna estava presa. Os filhotes, intrigados pelo novo visitante, tentaram se aproximar, mas Luna os conteve com um rosnado suave. O cervo, no entanto, não demonstrou medo. Continuou pastando tranquilamente, como se quisesse transmitir uma mensagem de paz. À medida que a tarde avançava,
Outros animais da floresta começaram a aparecer. Um esquilo desceu de uma árvore próxima, observando a cena com curiosidade. Pássaros pousavam nos galhos acima, seus cantos ecoando pelo bosque. Luna observava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. Parte dela ainda esperava ver a caminhonete de Rodrigo surgir entre as árvores, mas outra parte começava a aceitar a realidade de sua nova situação. Quando o sol começou a se pôr, o cervo finalmente se afastou, desaparecendo silenciosamente na vegetação. Luna o observou partir com uma sensação de perda, como se tivesse perdido um amigo silencioso. A noite trouxe novos desafios. O ar esfriou rapidamente, e Luna puxou seus filhotes para perto, tentando mantê-los aquecidos. Os sons noturnos da floresta pareciam mais ameaçadores agora, e ela mantinha-se alerta, seus olhos varrendo constantemente a escuridão. Foi então que ela ouviu. Um uivo distante, diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido antes. Não era o latido familiar de um cão, nem o uivo solitário de um coiote. Era algo mais profundo, mais primitivo. Luna sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem. Outro uivo respondeu ao primeiro, mais próximo desta vez. Luna se levantou, posicionando-se protetoramente sobre seus filhotes. Ela podia sentir o cheiro deles agora. Lobos. Seu instinto lhe dizia que eram perigosos, predadores que não hesitariam em atacar ela e seus filhotes indefesos. Os minutos se arrastavam, tensos e silenciosos. Luna podia ouvir movimentos na vegetação, galhos quebrando sob patas cautelosas. Seus filhotes, sentindo o perigo, permaneciam quietos, tremendo contra o corpo da mãe. De repente, um par de olhos amarelos brilhou na escuridão. Luna soltou um rosnado de advertência, mostrando os dentes. Mais olhos apareceram, cercando a árvore onde ela estava presa. A matilha de lobos havia chegado. O maior deles, provavelmente o líder, deu um passo à frente. Era um animal magnífico, com pelo cinza prateado e uma presença que exalava poder e inteligência. Ele parou a poucos metros de Luna, seus olhos fixos nos dela. Luna manteve-se firme, embora seu coração batesse acelerado. Ela sabia que não tinha chance contra uma matilha inteira, mas estava determinada a proteger seus filhotes até o fim. Para sua surpresa, o lobo não atacou. Em vez disso, inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a situação. Seus olhos se moveram da corda que prendia Luna à árvore para os filhotes tremendo sob ela. Lentamente, o lobo se aproximou mais. Luna tensionou os músculos, preparando-se para o que achava ser um ataque inevitável. Mas o que aconteceu a seguir a pegou completamente de surpresa. O lobo abaixou a cabeça e, com cuidado, começou a morder a corda que prendia Luna. Seus dentes afiados trabalhavam com precisão, desfiando as fibras da corda. Luna permaneceu imóvel, dividida entre o medo e a incredulidade. Após alguns minutos de trabalho persistente, a corda finalmente cedeu. Luna sentiu a pressão ao redor de seu pescoço aliviar e, pela primeira vez em 2 dias, estava livre. O lobo recuou alguns passos, ainda mantendo o olhar fixo em Luna. Ela hesitou, insegura sobre o que fazer. Seus instintos gritavam para que fugisse, mas algo na postura do lobo a fazia parar. Foi então que o lobo fez algo ainda mais surpreendente. Ele se virou e começou a caminhar lentamente para longe, parando após alguns passos para olhar para trás, como se estivesse convidando Luna a segui-lo. Luna olhou para seus filhotes, depois para o lobo, e de volta para a floresta escura ao seu redor. Ela sabia que não poderia permanecer ali, exposta e vulnerável. Com uma decisão que mudaria o curso de sua vida e a de seus filhotes, Luna começou a segui-lo, carregando um filhote pela nuca enquanto os outros 2 cambaleavam atrás dela. À medida que se embrenhavam mais fundo na floresta, Luna não sabia o que o futuro reservava. Mas pela primeira vez desde que Rodrigo a abandonara, ela sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado um novo lar, uma nova família, nos lugares mais improváveis. Os primeiros raios de sol penetravam a densa folhagem do bosque quando Luna, exausta e cautelosa, seguia o lobo alfa através da vegetação.
Seus filhotes, ainda muito jovens para compreender a gravidade da situação, tropeçavam atrás dela, ocasionalmente parando para farejar uma folha ou morder um galho caído. O lobo cinzento liderava o caminho com passos seguros, ocasionalmente olhando para trás para se certificar de que Luna e sua prole o seguiam. A cadela, por sua vez, mantinha-se alerta, seus sentidos aguçados captando cada som e movimento ao seu redor. Embora o lobo tivesse demonstrado uma inesperada bondade ao libertá-la, Luna não podia ignorar anos de instinto que lhe diziam para desconfiar de predadores. Após o que pareceu uma eternidade de caminhada, o grupo chegou a uma pequena clareira. Luna imediatamente percebeu que haviam chegado ao território da matilha. O cheiro dos lobos estava por toda parte, impregnado nas árvores e no solo. No centro da clareira, uma grande rocha se projetava do chão, formando uma espécie de abrigo natural. Ao redor dela, Luna pôde ver outros membros da matilha emergindo das sombras, seus olhos curiosos fixos nos recém-chegados. O lobo alfa soltou um uivo baixo, aparentemente sinalizando aos outros que Luna e seus filhotes não eram uma ameaça. Lentamente, os outros lobos se aproximaram, farejando o ar com interesse. Luna instintivamente puxou seus filhotes para perto, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Para sua surpresa, uma loba de pelagem castanha avermelhada se aproximou, seus olhos transmitindo uma calma que Luna não esperava. A loba inclinou a cabeça, como se estivesse convidando Luna a relaxar. Então, para o espanto de Luna, a loba se deitou, expondo sua barriga em um claro sinal de submissão e confiança. Era como se estivesse dizendo: "Você está segura aqui." Lentamente, os outros lobos seguiram o exemplo, deitando-se ou sentando-se, criando um círculo ao redor de Luna e seus filhotes. O lobo alfa permaneceu de pé, sua postura vigilante, como se estivesse montando guarda. Luna, ainda hesitante, permitiu que seus filhotes explorassem um pouco. Os pequenos, curiosos e alheios ao perigo potencial, começaram a farejar os lobos mais próximos. Para o alívio de Luna, os lobos responderam com gentileza, alguns até lambendo carinhosamente os filhotes. As horas passaram e Luna gradualmente começou a relaxar. A matilha parecia aceitá-la e, mais importante, aceitava seus filhotes. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto no céu, a loba de pelagem castanha avermelhada se levantou e desapareceu na floresta, retornando pouco depois com um coelho na boca. Para o espanto de Luna, a loba depositou a presa aos seus pés, recuando respeitosamente. Era um gesto claro, uma oferta de comida, de sustento. Luna hesitou por um momento, então, impulsionada pela fome, começou a comer. Seus filhotes, ainda muito jovens para carne sólida, mamaram com renovado vigor, beneficiando-se da refeição de sua mãe. Enquanto isso, longe dali, na cidade, Rodrigo tentava seguir com sua vida. Sentado em seu novo escritório, ele olhava pela janela, sua mente vagando para Luna e os filhotes. A culpa o corroía, mas ele tentava sufocá-la, dizendo a si mesmo que havia feito o necessário. Sua namorada, Camila, entrou na sala sorrindo. "Pronto para o almoço, amor?" perguntou ela, aproximando-se para um beijo. Rodrigo forçou um sorriso, assentindo. Enquanto saíam do escritório, passaram por uma pet shop. Na vitrine, filhotes de labrador brincavam alegremente. Rodrigo sentiu seu coração apertar, lembrando-se vividamente de Luna. "Algo errado?" Camila perguntou, notando sua expressão distante. "Nada." Rodrigo mentiu, forçando outro sorriso, só pensando no trabalho. De volta ao bosque, os dias se transformaram em semanas. Luna e seus filhotes foram gradualmente integrados à rotina da matilha. Os lobos os aceitaram como parte do grupo, compartilhando comida e proteção. Luna observava, fascinada, como os lobos caçavam em equipe. Comunicavam-se através de uivos e linguagem corporal e cuidavam uns dos outros. Seus filhotes, crescendo rapidamente, começaram a brincar com os filhotes de lobo, aprendendo os caminhos da floresta e as habilidades necessárias para sobreviver. A loba de pelagem castanha avermelhada, que Luna passou a chamar de Rubi em sua mente, tornou-se uma espécie de mentora. Ela ensinava Luna os melhores lugares para caçar,
como evitar os perigos da floresta. E mais importante, como se comunicar com a matilha. Uma noite, enquanto a lua cheia banhava a clareira com sua luz prateada, o lobo alfa subiu na grande rocha e soltou um uivo longo e profundo. Para a surpresa de Luna, os outros lobos se juntaram, criando uma sinfonia selvagem que ecoava pela floresta. Ruby, sentada ao lado de Luna, a encorajou com um olhar. Luna hesitou por um momento, então, impulsionada por um sentimento que não conseguia explicar, ergueu a cabeça e se juntou ao coro. Seu latido se misturou aos uivos dos lobos, criando uma harmonia única e poderosa. Naquele momento, Luna sentiu que realmente pertencia ali. A dor do abandono de Rodrigo ainda estava presente, mas começava a cicatrizar. Ela havia encontrado uma nova família, uma que a aceitava completamente, junto com seus filhotes. Os meses passaram e a floresta mudou com as estações. Luna e seus filhotes cresceram fortes e saudáveis, aprendendo os caminhos da matilha. Os filhotes, agora quase adultos, corriam e caçavam com os jovens lobos, sua herança mista, criando uma combinação única de habilidades. Luna, por sua vez, tornou-se uma parte integral da matilha. Sua inteligência canina, combinada com a força e resistência que adquiriu na vida selvagem, fez dela uma caçadora habilidosa. Ela aprendeu a se comunicar através de uivos e linguagem corporal, embora às vezes ainda latisse por hábito, para o aparente divertimento de seus companheiros lobos. Uma tarde, enquanto a matilha descansava após uma caçada bem-sucedida, Luna ouviu um som distante que fez seu coração saltar, o ruído de um motor. Memórias de Rodrigo e de sua vida anterior inundaram sua mente. Por um breve momento, ela sentiu o impulso de correr em direção ao som, de procurar o homem que um dia foi seu dono. Mas então, ela olhou ao redor. Viu seus filhotes, agora fortes e confiantes, brincando com os lobos jovens. Viu Ruby, sua amiga e mentora, observando-a com olhos compreensivos. Viu o lobo alfa, forte e protetor, guardando a matilha, e percebeu que não precisava mais procurar um lar. Ela já estava em casa. Luna se levantou, espreguiçou-se e caminhou até onde seus filhotes brincavam. Ela os observou com orgulho, vendo como haviam crescido e se adaptado. Eles eram uma mistura perfeita de dois mundos, a lealdade e afeto de um cão, combinados com a força e astúcia de um lobo. Enquanto o som do motor desaparecia na distância, Luna sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo. O abandono de Rodrigo, que uma vez pareceu uma sentença de morte, havia se transformado em um novo começo. Ela havia encontrado força que nem sabia que possuía, e uma família que a amava incondicionalmente. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Luna ergueu a cabeça e soltou um uivo longo e melodioso. Um por um, os membros da matilha se juntaram a ela, suas vozes se elevando em uma canção selvagem e bela que ecoava pela floresta. E assim, sob o céu crepuscular, Luna celebrava sua nova vida, sua nova família e a incrível jornada que a trouxera até ali. O futuro era incerto, mas ela o enfrentaria com coragem, rodeada por aqueles que a haviam acolhido quando mais precisava. Os anos passaram como as estações na floresta, cada um trazendo novos desafios e alegrias para Luna e sua família adotiva. Seus filhotes, agora adultos, haviam se tornado membros respeitados da matilha, cada um encontrando seu próprio papel na hierarquia do grupo. O mais velho, que Luna carinhosamente chamava de Trovão devido à sua voz potente, tornara-se um caçador excepcional. Sua mistura única de instintos caninos e lupinos o tornava imprevisível para as presas, permitindo que ele a surpreendesse com táticas que nem cão nem lobo usariam sozinhos. A filha do meio, Brisa, herdara a gentileza de Luna. Ela se tornara uma espécie de cuidadora da matilha, sempre atenta aos filhotes e aos membros mais velhos. Sua presença tranquila acalmava até mesmo os lobos mais agitados durante as noites de tempestade. O caçula, Sombra, era o mais curioso e aventureiro. Ele frequentemente se aventurava além dos limites usuais do território da matilha, sempre retornando com informações valiosas sobre mudanças na floresta ou potenciais ameaças. Luna observava seus filhos com um misto de orgulho e nostalgia.
Embora feliz com a vida que haviam construído, às vezes se pegava pensando em Rodrigo e na vida que deixara para trás. Essas memórias, no entanto, eram cada vez mais distantes, como um sonho meio esquecido ao despertar. Uma tarde, enquanto a matilha descansava após uma caçada bem-sucedida, Luna notou uma agitação incomum entre os lobos mais jovens. Curiosa, ela se aproximou de um grupo que se reunia na borda da clareira. "O que está acontecendo?" Ela perguntou a Rubi, que observava a cena com um olhar preocupado. "Os jovens estão inquietos", respondeu Rubi. "Eles ouviram rumores de humanos se aproximando da floresta. Alguns querem investigar." Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Humanos. A palavra evocava uma mistura confusa de emoções. Saudade, medo, curiosidade. Ela sabia que os humanos podiam ser tanto uma ameaça quanto uma fonte de fascínio para os lobos mais jovens. "Isso pode ser perigoso", Luna disse, sua voz carregada de preocupação. Ruby assentiu. O Alfa está preocupado também. Ele teme que a curiosidade dos jovens possa levar a um confronto. Naquele momento, Luna teve uma ideia. Ela conhecia os dois mundos, o dos humanos e o da floresta. Talvez pudesse usar esse conhecimento para ajudar a proteger a matilha. "E se eu fosse investigar?" Luna sugeriu. "Posso me aproximar dos humanos sem levantar suspeitas. Posso descobrir o que eles estão fazendo aqui." Ruby a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. "Tem certeza, Luna? Isso poderia ser arriscado para você também." Luna hesitou por um momento, lembrando-se de sua vida anterior. Então, com determinação renovada, ela respondeu: "Tenho. Esta é minha família agora, e farei o que for preciso para protegê-la." Com a aprovação relutante do Alfa, Luna se preparou para sua missão. Seus filhos, preocupados, insistiram em acompanhá-la até a borda do território da matilha. "Tenham cuidado, mãe", disse Trovão, sua voz normalmente forte agora suave com preocupação. "Volte para nós", acrescentou Brisa, encostando o focinho no de Luna em um gesto de afeto. Sombra, sempre o mais aventureiro, parecia dividido entre a preocupação e a inveja. "Traga histórias interessantes", ele disse, tentando esconder sua ansiedade com bravata. Luna lambeu carinhosamente cada um de seus filhos, prometendo retornar em segurança. Com um último olhar para a matilha que se tornara sua família, ela partiu em direção ao mundo dos humanos. À medida que se afastava do território familiar, Luna sentiu seus instintos caninos ressurgirem. Cheiros há muito esquecidos inundaram seus sentidos. O odor acre do asfalto, o aroma tentador de comida cozida, o cheiro metálico dos veículos. Era um mundo que ela havia deixado para trás, mas que ainda fazia parte dela. Após várias horas de caminhada cautelosa, Luna chegou à beira de uma pequena cidade. Escondida na vegetação, ela observou o movimento das ruas. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, crianças brincavam em um parque próximo. Era uma cena ao mesmo tempo familiar e estranha. Foi então que ela ouviu. Um homem caminhando pela calçada, segurando a coleira de um cachorro. O coração de Luna disparou. Por um momento, ela pensou que fosse Rodrigo. Mas não, este homem era mais velho, seus cabelos grisalhos nas têmporas. Luna observou a interação entre o homem e o cão. Havia carinho ali, uma conexão que ela se lembrava de ter compartilhado com Rodrigo. Uma parte dela ansiava por aquele tipo de relacionamento novamente, pela simplicidade de ser um animal de estimação amado. Mas então ela se lembrou de seus filhos, de Rubi, do lobo alfa, de toda a matilha que dependia dela. Ela tinha uma missão a cumprir, uma família para proteger. Concentrando-se novamente em sua tarefa, Luna começou a explorar as bordas da cidade, mantendo-se oculta. Ela logo descobriu a razão da aproximação dos humanos à floresta. Uma nova estrada estava sendo construída, cortando uma parte do território da matilha. Luna sabia que isso poderia ser desastroso para os lobos. Mais humanos significavam mais perigo, menos território para caçar, mais risco de confrontos. Ela precisava voltar e alertar a matilha. Enquanto se preparava para retornar à floresta, Luna ouviu um som que a fez congelar. Uma voz familiar, uma que ela não ouvia há anos, mas que ainda ressonava em sua memória. "Luna, é você, garota?"
Ela se virou lentamente, seu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar de seu peito. Ali, a poucos metros de distância, estava Rodrigo. Ele parecia mais velho, com rugas ao redor dos olhos e fios grisalhos nas têmporas. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos que Luna se lembrava, agora arregalados em choque e descrença. Por um momento, o tempo pareceu parar. Luna sentiu um turbilhão de emoções: alegria, mágoa, confusão, saudade. Parte dela queria correr até Rodrigo, sentir seu toque novamente, ouvir sua voz dizendo que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a parte que havia crescido e mudado nos anos na floresta, a lembrou de quem ela era agora. Não mais um animal de estimação indefeso, mas uma protetora, uma mãe, um membro vital de uma comunidade. Rodrigo deu um passo hesitante em sua direção, estendendo a mão. Luna, eu não posso acreditar. Você está viva. Luna recuou instintivamente, seus olhos fixos nos de Rodrigo. Ela viu a dor e o arrependimento em seu olhar, e por um momento quase cedeu ao impulso de ir até ele. Mas então, o som distante de um uivo chegou aos seus ouvidos, o chamado de sua família, sua verdadeira família. Luna olhou uma última vez para Rodrigo, gravando sua imagem em sua memória. Então, sem olhar para trás, ela se virou e correu de volta para a floresta, deixando Rodrigo chamando seu nome em vão. Enquanto corria, Luna sentiu um peso ser levantado de seu coração. O passado estava finalmente no passado. Seu futuro, sua vida, sua família, tudo estava à sua frente, na floresta que agora chamava de lar. Luna corria pela floresta, seu coração disparado não apenas pelo esforço físico, mas também pela turbulência emocional do reencontro com Rodrigo. As árvores passavam em borrões verdes e marrons, enquanto ela se apressava de volta ao território da matilha, carregando consigo não apenas as informações vitais sobre a nova estrada, mas também o peso de seu passado recém-confrontado. Ao chegar à clareira familiar, Luna foi imediatamente cercada por seus filhos e outros membros da matilha. Seus olhos ansiosos e narizes curiosos farejavam o ar ao seu redor, detectando os cheiros estranhos da cidade que ela trazia consigo. "Mãe, você está bem?" Trovão foi o primeiro a falar, sua voz grave e carregada de preocupação. Luna assentiu, tentando recuperar o fôlego. "Estou bem, mas temos problemas maiores para nos preocupar." O lobo alfa se aproximou, sua presença imponente silenciando o burburinho que havia se formado. Com um aceno de cabeça, ele indicou que Luna deveria compartilhar suas descobertas. "Os humanos estão construindo uma nova estrada", Luna começou, sua voz firme apesar da exaustão. "Ela vai cortar parte de nosso território. Precisamos nos preparar para mudanças e possíveis perigos." Um murmúrio de preocupação percorreu a matilha. O alfa permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. "Isso é grave", ele finalmente falou. "Precisaremos adaptar nossas rotas de caça e talvez até considerar mover nosso acampamento principal." Enquanto a matilha discutia as implicações da notícia, Ruby se aproximou de Luna, seus olhos perspicazes notando a agitação em sua amiga. "Há algo mais, não é?" Ruby perguntou baixinho. "Algo aconteceu lá fora." Luna hesitou, mas sabia que não podia esconder a verdade de sua amiga mais próxima. "Eu o vi, Ruby. Rodrigo, o homem que me abandonou." Os olhos de Ruby se arregalaram de surpresa. "E como você se sente?" Luna suspirou profundamente. Confusa. Por um momento todas aquelas velhas emoções voltaram. A alegria de vê-lo, a dor do abandono. "Mas então, você se lembrou de quem é agora." Ruby completou suavemente. Luna assentiu. "Exatamente. Percebi que por mais que aquela vida tenha sido parte de mim, não é mais quem eu sou. Meu lugar é aqui, com vocês." Ruby encostou seu focinho no de Luna em um gesto de conforto. "Você fez a escolha certa, minha amiga. Sua lealdade e coragem são admiráveis." Nos dias que se seguiram, a matilha se mobilizou para enfrentar a nova realidade. Patrulhas foram enviadas para mapear a extensão da construção da estrada e identificar novas áreas seguras para caça e abrigo. Luna, com seu conhecimento único do mundo dos humanos, tornou-se uma conselheira valiosa. Ela ajudou a interpretar os padrões de comportamento humano,
prevendo quando seria seguro se aproximar da estrada em construção e quando seria melhor se manter afastado. Seus filhos, inspirados pela coragem de sua mãe, assumiram papéis de liderança nessas missões. Trovão liderava as patrulhas noturnas, sua voz poderosa servindo como alerta eficaz. Brisa usava sua natureza gentil para acalmar os membros mais ansiosos da matilha, especialmente os filhotes assustados com os novos sons e cheiros. Sombra, com sua curiosidade insaciável, tornou-se um explorador habilidoso, frequentemente trazendo informações cruciais sobre o progresso da construção. Enquanto isso, na cidade, Rodrigo não conseguia tirar o encontro com Luna de sua mente. A visão de sua antiga companheira, agora selvagem e independente, o perseguia. Ele começou a visitar a borda da floresta com frequência, esperando vislumbrá-la novamente. Um dia, enquanto caminhava próximo à construção da nova estrada, Rodrigo ouviu uma conversa entre dois trabalhadores que o deixou alarmado. "Ouvi dizer que tem uma matilha de lobos nessa floresta", disse um deles. "O chefe está falando em chamar caçadores para dar um jeito neles antes que a estrada fique pronta." O coração de Rodrigo gelou. Lobos? Será que Luna estava vivendo com eles? Ele não podia permitir que fossem caçados. Determinado a fazer algo, Rodrigo começou a pesquisar sobre conservação da vida selvagem e leis de proteção ambiental. De volta à floresta, a matilha enfrentava desafios diários. O barulho das máquinas afugentava a caça, tornando a alimentação mais difícil. A poluição do ar e da água começava a afetar o delicado equilíbrio do ecossistema. Uma noite, durante uma caçada, Luna e seus filhos se aventuraram mais perto da área de construção do que o habitual, forçados pela escassez de presas em seu território usual. De repente, o som de um motor rugindo os pegou de surpresa. Luzes brilhantes cortaram a escuridão, cegando-os momentaneamente. "Corram!" Luna gritou, empurrando seus filhos para a segurança das árvores. Mas Sombra, sempre o mais curioso, hesitou por um segundo a mais. O veículo se aproximava rapidamente, seus faróis fixos no lobo-cão paralisado. Em um instante, Luna tomou uma decisão. Lançando-se à frente, ela empurrou Sombra para fora do caminho, mas não conseguiu se esquivar a tempo. O veículo a atingiu, lançando-a vários metros para o lado da estrada em construção. "Mãe!" O grito angustiado de seus filhos ecoou pela noite. Luna jazia imóvel na terra revolvida, sua respiração superficial e irregular. Trovão e Brisa correram para seu lado, enquanto Sombra, horrorizado com as consequências de sua hesitação, uivava pedindo ajuda. O motorista do veículo, assustado com o acidente, parou e saiu para verificar o que havia atingido. Para o choque de todos, era Rodrigo. "Oh, meu Deus!" ele murmurou, reconhecendo Luna. "O que eu fiz?" Naquele momento crítico, dois mundos colidiram. Rodrigo, o homem que uma vez abandonara Luna, agora se via diante dela novamente, desta vez como seu agressor involuntário. Os filhos de Luna, criaturas nascidas entre dois mundos, encaravam o homem com uma mistura de medo e fúria. E Luna, ferida e vulnerável, jazia entre eles, um símbolo vivo da conexão e do conflito entre o mundo dos humanos e o mundo selvagem. O som das sirenes ao longe anunciava a aproximação de ajuda, mas também o perigo iminente para a matilha. Decisões cruciais precisariam ser tomadas nos próximos momentos. Decisões que moldariam não apenas o destino de Luna e sua família, mas potencialmente o futuro de toda a floresta e seus habitantes. O tempo parecia ter congelado na beira da estrada em construção. Luna jazia imóvel, sua respiração fraca e irregular. Rodrigo, paralisado pelo choque e culpa, permanecia ao lado de seu veículo, incapaz de processar completamente a situação. Os filhos de Luna, divididos entre o instinto de proteger sua mãe e o medo do humano, rosnavam baixo, seus pelos eriçados. Foi Brisa quem primeiro quebrou o impasse. Com uma coragem nascida do desespero, ela se aproximou de Luna, ignorando a presença ameaçadora de Rodrigo. Gentilmente, ela começou a lamber o rosto de sua mãe, tentando reanimá-la. Esse gesto de amor incondicional pareceu despertar algo em Rodrigo. Ele deu um passo hesitante em direção a Luna,
suas mãos tremendo. Eu posso ajudar, ele murmurou mais para si mesmo do que para os animais. Eu preciso ajudar. Trovão, ainda desconfiado, colocou-se entre Rodrigo e Luna, um rosnado de advertência escapando de sua garganta. Mas Sombra, consumido pela culpa e desesperado para salvar sua mãe, olhou para Rodrigo com olhos suplicantes, como se entendesse que este humano poderia ser a única chance de Luna. O som das sirenes se aproximava rapidamente. Rodrigo sabia que tinha pouco tempo para agir antes que as autoridades chegassem, potencialmente colocando toda a matilha em perigo. Ok, vamos fazer isso, Rodrigo falou, tentando manter a voz calma. Lentamente, ele se aproximou de Luna, suas mãos estendidas em um gesto de paz. Eu não vou machucá-la, prometo. Com cuidado infinito, Rodrigo examinou Luna. Seus anos de experiência como voluntário em um abrigo de animais vieram à tona. Ele podia sentir costelas quebradas e suspeitava de ferimentos internos. Luna precisava de ajuda médica imediata, mas levá-la a um veterinário local significaria expor a existência da matilha. Nesse momento, uma ideia surgiu em sua mente. Ele se lembrou de Carlos, um velho amigo veterinário que trabalhava com animais selvagens. Carlos tinha uma clínica discreta nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos. Eu conheço alguém que pode ajudar, Rodrigo disse olhando para os filhos de Luna. Mas vocês vão ter que confiar em mim. Como se entendessem a gravidade da situação, os 3 lobos-cães trocaram olhares. Após um momento de silenciosa comunicação, Trovão deu um passo para o lado, permitindo que Rodrigo se aproximasse de Luna. Com o máximo de cuidado, Rodrigo ergueu Luna em seus braços. Ela gemeu suavemente, seus olhos se abrindo por um breve momento. Naquele instante, seus olhares se cruzaram, e Rodrigo sentiu uma onda de emoções. Remorso, culpa, mas também uma determinação feroz de fazer as coisas certas desta vez. Vai ficar tudo bem, garota, ele sussurrou. Eu prometo. Rapidamente, Rodrigo colocou Luna no banco de trás de seu carro. Para sua surpresa, Trovão, Brisa e Sombra pularam para dentro do veículo também, recusando-se a deixar sua mãe. As sirenes estavam perigosamente próximas agora. Sem tempo para hesitar, Rodrigo entrou no carro e acelerou, deixando a cena do acidente para trás. O trajeto até a clínica de Carlos foi tenso. Rodrigo dirigia o mais rápido que ousava, lançando olhares preocupados para Luna no banco de trás através do espelho retrovisor. Seus filhos se amontoavam ao redor dela, lambendo-a gentilmente e emitindo pequenos gemidos de preocupação. Quando finalmente chegaram à clínica, Rodrigo ficou aliviado ao ver a luz ainda acesa. Ele buzinou freneticamente até que Carlos apareceu na porta, seu rosto uma máscara de confusão que rapidamente se transformou em choque ao ver a cena inusitada no carro de Rodrigo. Meu Deus, Rodrigo! O que aconteceu? Carlos exclamou correndo para ajudar. É uma longa história, Rodrigo respondeu abrindo a porta traseira. Mas ela precisa de ajuda agora. Juntos, eles carregaram Luna para dentro da clínica, seguidos de perto por seus filhos ansiosos. Carlos, superando rapidamente sua surpresa inicial, entrou em modo profissional examinando Luna e preparando-se para o tratamento. As horas que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. Carlos trabalhou incansavelmente, tratando os ferimentos de Luna, enquanto Rodrigo fazia o seu melhor para manter os filhos dela calmos. Era uma cena surreal. Um homem, 3 lobos-cães e um veterinário lutando juntos para salvar a vida de um animal que representava a ponte entre 2 mundos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Carlos emergiu da sala de cirurgia, exausto, mas com um pequeno sorriso no rosto. Ela vai sobreviver, ele anunciou. Vai precisar de muito descanso e cuidados, mas é uma lutadora. O alívio que inundou a sala foi palpável. Trovão, Brisa e Sombra soltaram uivos baixos de alegria, enquanto Rodrigo sentia lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Agora, Carlos disse, olhando seriamente para Rodrigo, acho que você me deve algumas explicações. Nos dias que se seguiram, enquanto Luna se recuperava lentamente, Rodrigo compartilhou toda a história com Carlos, o abandono, o reencontro e a ameaça que a nova estrada representava para a matilha. Carlos, movido pela situação extraordinária, concordou em manter segredo
e ajudar no que fosse possível. Juntos, eles começaram a formular um plano não apenas para proteger Luna e sua família, mas toda a vida selvagem ameaçada pela expansão urbana. Enquanto isso, na floresta, a ausência de Luna e seus filhos não passou despercebida. Ruby e o lobo alfa lideraram buscas frenéticas, temendo o pior. A matilha estava em tumulto, dividida entre a necessidade de encontrar seus membros perdidos e a crescente ameaça da presença humana. À medida que Luna ganhava forças, Rodrigo passava cada vez mais tempo na clínica, reconstruindo lentamente o vínculo que havia quebrado anos atrás. Ele observava maravilhado a interação entre Luna e seus filhos, vendo neles uma mistura única de domesticidade e selvageria. Uma noite, enquanto todos descansavam na clínica, Rodrigo foi acordado por um som familiar, o uivo distante de lobos. Ele viu os ouvidos de trovão, brisa e sombra se erguerem, atentos. Luna, ainda fraca mas consciente, olhou para a janela com uma expressão de saudade. Naquele momento, Rodrigo entendeu que, por mais que desejasse manter Luna segura e próxima, ela pertencia à floresta, à sua matilha. O verdadeiro ato de amor seria ajudá-la a voltar para casa e proteger o mundo ao qual ela agora pertencia. Com essa realização, uma nova determinação nasceu em Rodrigo. Ele não apenas ajudaria Luna a se recuperar, mas usaria todos os recursos à sua disposição para proteger a floresta e seus habitantes. Era hora de corrigir os erros do passado e lutar por um futuro onde humanos e animais pudessem coexistir em harmonia. Enquanto o uivo dos lobos ecoava na noite, Rodrigo fez uma promessa silenciosa a Luna e sua família. Desta vez, ele não os abandonaria. Desta vez, ele ficaria e lutaria ao lado deles. Não importa o quão difícil fosse o caminho pela frente. As semanas se passaram e a recuperação de Luna progrediu de forma constante. A clínica de Carlos se tornara um refúgio improvável, um local onde dois mundos se encontravam e aprendiam a coexistir. Rodrigo passava cada momento livre ali, dividido entre cuidar de Luna e planejar como proteger a floresta e seus habitantes. Uma tarde, enquanto Luna descansava com seus filhotes ao seu redor, Rodrigo e Carlos estavam debruçados sobre mapas e documentos espalhados pela mesa da clínica. A situação é mais complicada do que imaginávamos, Carlos disse, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A construtora tem todas as licenças necessárias para a estrada. Legalmente, eles estão cobertos. Rodrigo suspirou pesadamente. Deve haver algo que possamos fazer. Não podemos simplesmente permitir que destruam o habitat de tantos animais. Nesse momento, a porta da clínica se abriu e uma jovem mulher entrou. Ela carregava uma pasta cheia de papéis e tinha um olhar determinado no rosto. Desculpem a intromissão, ela disse. Meu nome é Marina, sou bióloga e ativista ambiental. Ouvi rumores sobre lobos nesta área e vim investigar. Rodrigo e Carlos trocaram olhares preocupados. Luna e seus filhos estavam no cômodo ao lado, e o medo de expor sua existência era palpável. Marina, percebendo a hesitação deles, continuou. Não estou aqui para causar problemas. Na verdade, estou lutando contra a construção da estrada. Se realmente houver uma população de lobos aqui, isso poderia ser crucial para nossa causa. Após um momento de silêncio tenso, Rodrigo decidiu confiar nela. Ele compartilhou a história de Luna, omitindo alguns detalhes, mas enfatizando a importância de proteger a floresta e seus habitantes. Os olhos de Marina brilharam com interesse e determinação. Isso muda tudo, ela disse. Com evidências de uma espécie protegida na área, podemos contestar legalmente a construção. A chegada de Marina trouxe uma nova energia à luta. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam incansavelmente, coletando evidências, preparando documentos legais e mobilizando o apoio da comunidade. Enquanto isso, Luna continuava a se fortalecer. Ela passava longos períodos observando pela janela, seus olhos fixos na direção da floresta. Rodrigo podia sentir sua inquietação crescendo. Sabia que logo chegaria o momento de deixá-la partir. Uma noite, enquanto todos dormiam, Luna se levantou silenciosamente. Ela caminhou até onde Rodrigo descansava em uma cadeira, velando por ela como fizera tantas noites. Com gentileza, ela tocou seu rosto com o focinho,
acordando-o. Rodrigo abriu os olhos, encontrando o olhar de Luna. Naquele momento, uma compreensão silenciosa passou entre eles. Era a hora. Você está pronta para voltar, não é? Rodrigo sussurrou, sua voz embargada de emoção. Luna respondeu com um suave latido, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. Rodrigo assentiu, engolindo o nó em sua garganta. Ele acordou Carlos e Marina, e juntos eles se prepararam para a jornada de volta à floresta. O grupo partiu antes do amanhecer, Luna liderando o caminho com uma energia renovada. Seus filhos a seguiam de perto, ansiosos para voltar ao único lar que realmente conheciam. À medida que se aproximavam da floresta, ouviram uivos distantes. Luna parou, suas orelhas se erguendo. Então, para o espanto de todos, ela jogou a cabeça para trás e soltou um uivo longo e poderoso. Era um chamado, um anúncio de seu retorno. Momentos depois, formas escuras emergiram das sombras da floresta. A matilha havia chegado, liderada por Rubi e o lobo alfa. O reencontro foi emocionante, cheio de latidos, lambidas e demonstrações de afeto. Rodrigo, Carlos e Marina observavam a cena com uma mistura de alegria e tristeza. Era claro que Luna pertencia a este mundo, mas a ideia de se separar dela novamente era dolorosa. O lobo alfa se aproximou do grupo humano, sua postura cautelosa, mas não agressiva. Ele olhou diretamente para Rodrigo, como se o avaliasse. Depois de um longo momento, o lobo inclinou levemente a cabeça, um gesto que parecia de reconhecimento e respeito. Luna se moveu para o lado do alfa, mas então se virou e caminhou de volta até Rodrigo. Ela se sentou diante dele, seus olhos fixos nos dele. Vai ficar tudo bem, garota, Rodrigo disse suavemente, acariciando sua cabeça. Nós vamos proteger sua casa, eu prometo. Como se entendesse, Luna lambeu a mão de Rodrigo uma última vez. Então, com um último olhar para o grupo humano, ela se virou e correu para se juntar à matilha. Em segundos, eles haviam desaparecido na escuridão da floresta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Marina. Agora temos tudo o que precisamos, ela disse, sua voz cheia de determinação. Vamos salvar esta floresta. Nos meses que se seguiram, uma batalha intensa se desenrolou. Rodrigo, Carlos e Marina lideraram uma campanha incansável para proteger a floresta e seus habitantes. Eles enfrentaram desafios legais, resistência corporativa e até ameaças pessoais. A comunidade local, inicialmente cética, começou a se unir à causa. Histórias sobre a matilha de lobos, embora muitas vezes exageradas, capturaram a imaginação do público. A floresta, antes vista como um obstáculo ao progresso, tornou-se um símbolo de resistência e preservação. Finalmente, após meses de luta, veio a notícia que todos esperavam. O projeto da estrada seria relocado, preservando a integridade da floresta. A celebração foi agridoce para Rodrigo. Embora exultante com a vitória, ele sentia falta de Luna e se perguntava como ela estava. Uma noite, semanas após a decisão final, Rodrigo foi acordado por um som familiar. Um uivo distante, mas inconfundível. Ele correu para a varanda de sua casa, que agora ficava na borda da floresta protegida. Lá, na orla da floresta, estava Luna. Ao seu lado estavam seus filhos, agora completamente crescidos, e vários outros membros da matilha. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Então, Luna soltou um latido suave, quase como um obrigada. Rodrigo sentiu lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. De nada, minha amiga, ele sussurrou. Com um último olhar, Luna e a matilha desapareceram na floresta. Mas Rodrigo sabia que não era um adeus. Era o começo de uma nova era, onde humanos e animais poderiam coexistir em harmonia, protegendo e respeitando o lar que compartilhavam. Enquanto o som dos uivos se desvanecia na noite, Rodrigo fez uma promessa silenciosa. Ele dedicaria o resto de sua vida a proteger esta floresta e todas as criaturas que nela habitavam. Era seu caminho para a redenção, sua maneira de honrar o vínculo especial que compartilhava com Luna. E assim, sob o céu estrelado, com o sussurro das árvores ao fundo, uma nova história começava. Uma história de esperança, de cura
e de uma harmonia há muito tempo perdida entre o homem e a natureza. 5 anos se passaram desde a noite em que Luna e sua matilha desapareceram na Floresta Salva. A pequena cidade à beira da mata havia se transformado. Onde antes havia planos para uma estrada que cortaria o coração da floresta, agora existia um próspero centro de pesquisa e conservação ambiental. Rodrigo, agora com fios grisalhos nas têmporas, caminhava pelos corredores do centro, sorrindo ao ver as fotos e painéis que contavam a história da luta para salvar a floresta. Uma imagem em particular sempre chamava sua atenção. Uma foto borrada de Luna e seus filhotes, capturada por uma câmera de trilha durante os dias cruciais da campanha. Ainda pensando nela, não é? A voz de Marina o tirou de seus pensamentos. Ela agora dirigia o centro de pesquisa, seu entusiasmo pela conservação tão forte quanto no dia em que se conheceram. Rodrigo assentiu, um sorriso melancólico em seu rosto. Todos os dias. Às vezes me pergunto se ela se lembra de nós. Tenho certeza que sim, Marina respondeu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Vamos, temos uma turma de crianças chegando para a excursão de hoje. O centro havia se tornado um local popular para a educação ambiental. Escolas de toda a região traziam alunos para aprender sobre a importância da conservação e o delicado equilíbrio do ecossistema. Enquanto Rodrigo e Marina guiavam o grupo de crianças entusiasmadas pela trilha que levava à borda da floresta, Carlos se juntou a eles. O veterinário, agora semi-aposentado, ainda era uma presença constante no centro, compartilhando sua vasta experiência com a nova geração de biólogos e veterinários. Atenção, crianças! Rodrigo chamou, parando o grupo em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da floresta. O que vocês estão vendo é mais do que apenas árvores. É um lar, um ecossistema complexo cheio de vida e histórias. Os olhos das crianças brilhavam de admiração enquanto Rodrigo contava a história de Luna, cuidadosamente adaptada para seu jovem público. Ele falava de coragem, perdão e da importância de proteger a natureza. E lembrem-se, ele concluiu, cada um de vocês tem o poder de fazer a diferença. Assim como Luna protegeu sua família, nós podemos proteger nossa casa, este planeta maravilhoso. Enquanto o grupo continuava sua caminhada, Rodrigo ficou para trás por um momento, seus olhos varrendo a linha das árvores. Por um instante, ele pensou ter visto um movimento, um flash de pelo dourado entre as folhagens. Seu coração acelerou. Luna, ele sussurrou, mais para si mesmo do que na expectativa de uma resposta. O vento sussurrou entre as árvores, quase como uma resposta. Rodrigo sorriu, sentindo uma paz que havia procurado por anos. Mesmo que nunca mais visse Luna, ele sabia que ela estava lá, livre e selvagem, protegendo sua família e seu lar. À medida que o dia avançava, o centro recebia mais visitantes, ambientalistas, pesquisadores e curiosos, todos atraídos pela história extraordinária de uma cadela abandonada que se tornou o símbolo de uma floresta salva. Ao cair da noite, após o último visitante ter partido, Rodrigo, Marina e Carlos se reuniram na varanda do centro, observando o pôr do sol sobre a floresta. Sabe, Carlos disse, quebrando o silêncio contemplativo. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa ao manter a história de Luna em segredo. Talvez se mais pessoas soubessem... Marina balançou a cabeça. Não, fizemos a coisa certa. A lenda é mais poderosa do que a verdade às vezes. Luna se tornou um símbolo, algo maior do que apenas uma cadela ou uma loba. Ela representa a esperança, redenção, a conexão entre humanos e natureza. Rodrigo concordou. Além disso, devemos a ela e a matilha sua privacidade e liberdade. Eles merecem viver suas vidas sem a intrusão humana. Enquanto conversavam, um uivo solitário ecoou pela floresta. Os 3 amigos se entreolharam, sorrisos se espalhando por seus rostos. Era um som que tinham ouvido ocasionalmente ao longo dos anos, sempre trazendo consigo uma mistura de emoções, alegria, saudade e uma profunda sensação de propósito renovado. Acho que temos nossa resposta, Rodrigo disse suavemente. Naquela noite, após seus amigos terem ido embora, Rodrigo permaneceu na varanda. A lua cheia banhava a floresta em uma luz prateada,
criando um cenário quase mágico. Ele pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos anos. O remorso que o consumia havia se transformado em determinação. O abandono de Luna, um ato de covardia do qual se envergonhava profundamente, tinha se tornado o catalisador para uma vida dedicada à proteção da natureza. Enquanto refletia, Rodrigo viu movimento na orla da floresta. Seu coração quase parou quando reconheceu as formas familiares emergindo das sombras. Luna, agora mais velha, mas ainda majestosa, liderava um pequeno grupo. Ao seu lado estavam seus filhos, Trovão, Brisa e Sombra, agora adultos poderosos. E, para a surpresa de Rodrigo, atrás deles vinham vários filhotes, a nova geração nascida livre na floresta protegida. A matilha parou na borda da clareira, seus olhos brilhando à luz da lua. Luna deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Rodrigo. Não havia medo, nem ressentimento em seu olhar. Apenas uma compreensão profunda, uma conexão que transcendia espécies. Rodrigo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Lentamente, respeitosamente, ele se ajoelhou, mantendo o olhar fixo em Luna. "Obrigado", ele sussurrou, "por me ensinar, por me perdoar, por me mostrar o caminho."